Tenho um número em mente por isso. Para as pessoas que não são fofinhas no mundo, eu daria aqui um curso educativo. Para desfrutar de todas as coisas divertidas da vida, é preciso ter menos de 250. Houve um tempo em que o Jelly Roll era imediatamente identificável. Rosto tatuado, porte físico avantajado, voz rouca e o tipo de presença que gritava assumidamente real. Os fãs conheciam-no como o homem que estampava a sua dor na testa, pegando em cada momento difícil e transformando-o numa música que tocava fundo no coração. Mas depois tudo mudou. Um dia, estava algures no palco, num vídeo num evento, e as pessoas ficaram chocadas. Ainda era ele, mas havia algo de diferente. A voz continuava a mesma, e as tatuagens continuavam presentes. Mas a sua energia tinha mudado. Ele parecia diferente. Ele sentia-se diferente. Todos os que o seguiram, desde a cena rap underground até aos holofotes da música country, sentiram isso. Seria uma alteração física, uma mudança mental. A sua música, ninguém sabia ao certo como isso aconteceu, mas uma coisa era certa: Jelly Roll já não era o mesmo. Início de carreira. Jelly Roll, nascido Jason DeFord, foi criado no bairro de Antioch, em Nashville, Tennessee. A sua infância não foi das melhores. O seu pai vendia carne e geria uma casa de apostas, e a sua mãe lutava contra doenças mentais e dependências. Aos 14 anos, Jelly Roll foi batizado, mas nesse mesmo ano também foi preso. Esta época deu início a um ciclo de uma década de idas e vindas da prisão. Foi acusado de inúmeras coisas. Na prisão, porém, conseguiu ultrapassar a situação, obtendo o diploma do ensino secundário aos 23 anos. Jelly Roll começou a sua carreira no hip-hop inspirando-se nos ícones do rap sulista 3 Mafia e UGK. Começou a vender mixtapes no seu veículo e lançou o seu projeto de estreia, The Plain Smear Tape, em 2003. De 2004 a 2011 lançou The Gambling, numa série de mixtapes da White Boy. Em 2010, colaborou com Lil White na música pop Another Pill, que se tornou viral no YouTube com mais de 6 milhões de acessos. Este sucesso impulsionou o grupo SNO. Os anos passaram e os Jelly Roll continuaram a lançar mixtapes e álbuns, trabalhando com artistas como Struggle Jennings Haystack e Tech and Nove Nisso. A sua única fita foi inicialmente intitulada Whiskey Weed and Waffle House, mas a Waffle House enviou uma carta de cessação, pelo que a renomeou para Whiskey Weed and Women, e marcou uma cessação na capa apenas por diversão. Em novembro de 2021, Jelly Roll atuou pela primeira vez no Grand Ole Opry e em 2022, Craig Morgan convidou-o para tocar Almost Home. No mesmo ano, alcançou o seu primeiro lugar nas rádios de rock com Dead Man Walking. Em 2023, o seu single country, Son of a Sinner, alcançou o primeiro lugar e fez sucesso em várias tabelas. Também encheu a Bridgestone Arena de Nashville nesse ano e ganhou vários prêmios CMT. O seu nono álbum de estúdio, Whitsett Chapel, foi lançado em junho de 2023. Continuou firme e forte em 2024, levando para casa o prêmio de novo artista do ano da CMA, discursando no congresso sobre os riscos do fentanil, aparecendo no videoclipe de Eminem, atuando no Saturday Night Live e até tendo uma participação especial no Tulsa King com Sylvester Stallone. Em 2025, juntou-se ao artista cristão Brandon Lake e ganhou um prêmio Cake Love por esse Hard Fought Hallelujah. Participou ainda no hit Amen, From Where I've Been, Isn't Where I'm Going, dos Shaboozey. Das batalhas de rap ao Grand Ole Opry,
A viagem de Jelly Roll é a prova de que as segundas oportunidades são reais e, por vezes, levam aos maiores palcos do mundo. Casamento e família. Por detrás da aparência rude e do som corajoso de Jelly Roll, esconde-se um homem que anseia por amor e família. É casado com Alyssa de Ford, amplamente conhecida pelo seu pseudônimo nas redes sociais Bunny XO desde 2016. A relação que partilham é tudo menos típica. É cru honesto e baseado em décadas de crescimento e aprendizagem juntos. Quando os dois se conheceram, Jelly Roll e Bunny estavam a sair de momentos difíceis na vida, mas, de alguma forma, encontraram consolo e resistência um no outro. A relação deles não era perfeita, mas sim de estarem presentes um para o outro em todas as situações. Com o passar dos anos, não eram apenas marido e mulher, mas verdadeiros parceiros na vida. Em 2023, 7 anos após o casamento, o casal voltou a trocar votos matrimoniais, testemunhando que o seu amor se tinha fortalecido. Foi um momento maravilhoso que demonstrou o quanto progrediram e o quanto estão dedicados ao futuro juntos. Jelly Roll fala constantemente sobre o quanto Bunny melhorou a sua vida. Ela acompanhou-o nos altos e baixos da sua carreira e na sua vida pessoal e acolheu-o para o ajudar a tornar-se o homem que é hoje. Nos bastidores ou ao seu lado nas passadeiras vermelhas, Bunny esteve lá a encorajá-lo, a apoiá-lo e a mantê-lo com os pés no chão. A família é tudo para os Jelly Roll, e isso é particularmente evidente quando se trata dos filhos. Tem 2 filhos de relações passadas, uma filha que partilha a casa a tempo inteiro com ele e Bunny, e um filho de quem fala mais em privado. Jelly Roll e Bunny partilham a custódia total da filha e estão a educá-la juntos com muito amor, paciência e empatia. Embora Jelly Roll não revele muito sobre os seus filhos online, é evidente o quanto os ama. O seu percurso como pai tem sido difícil. Só Deus sabe com as suas batalhas anteriores, mas tem sido honesto sobre como a sua filha foi um dos principais motivos pelos quais decidiu mudar de vida. Tornar-se pai deu-lhe outro impulso e mostrou que tinha algo de autêntico. No final de contas, a vida familiar de Jelly Roll nunca se resume a ser famoso ou a tentar ser vistoso, mas sim a curar-se e tornar-se alguém e estar presente para as pessoas que mais se preocupam com ele. Apesar dos altos e baixos, a sua família tem sido o seu ponto de apoio, e isso vale a pena. A vida de Jelly Roll foi repleta de surpresas, mas talvez um dos aspectos mais inspiradores da sua vida tenha sido o seu regresso à religião. Durante anos, a religião simplesmente não esteve no seu radar. Pelo contrário, sentia-se distante dela. Tendo suportado uma infância difícil, vícios, prisão e inúmeros demônios pessoais, não é de admirar que a sua relação com Deus se tenha desintegrado. A igreja para ele era mais um julgamento do que um amor, e evitou-a durante muito tempo. Mas depois algo mudou quando tinha 39 anos. Não era nada do que ele pretendia. Tudo começou com a sua filha, que tinha 14 anos. Ela aproximou-se dele e disse que queria ser batizada. A sua reação inicial foi de completa incredulidade. Jelly Roll diz agora em tom de brincadeira: devia ir ver que tipo de culto ela está a frequentar, porque era assim que ele percebia a religião naquela época. Algo estranho, talvez até um pouco estranho. Mas quando decidiu acompanhá-la à igreja, algo de surpreendente aconteceu. Ali, sentado, a observar a filha com as amigas, não se sentiu julgado nem incomodado. Pelo contrário, sentiu algo de autêntico. Afirmava ter se lembrado do que importa bondade, compaixão, perdão e comunidade. Não se tratava de regras nem de ser perfeito. Era sobre amor e ser humano.
Esse dia iniciou uma transformação subtil, mas profunda, na Jelly Roll. Numa entrevista de 2025, o próprio descreveu-o da melhor forma. Posso usá-lo de forma um pouco diferente das outras pessoas, mas no final de contas, o meu coração está voltado para Deus e para Jesus. Para ele ser fiel não significava mudar a si próprio. Envolvia reconectar-se com algo maior do que ele próprio. Implicou curar mágoas antigas, ser mais gentil e ser um homem melhor do que ambicionava ser. O que torna a renovação da fé de Jelly Roll tão convincente é que não foi o resultado de pressão. Foi fruto de amor. Ver a sua filha encontrar a fé levou-o de volta a algo que nem imaginava que precisava. E agora, a fé é mais um elemento chave da sua renovação, não apenas no corpo ou na música, mas no fundo da sua alma. Falando nos cenados dos Oscars, os Jelly Roll já atuaram em alguns dos maiores palcos do mundo. Mas em 2024, subiu a um palco diferente o Senado dos Estados Unidos, não para fazer um concerto ou receber um prêmio. Estava ali para testemunhar com o coração, não apenas como artista, mas como alguém que tinha passado pelos aspectos mais sombrios da epidemia de opioides. Depois, perante o Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, em apoio da lei de afastamento do fentanil do senador Tim Scott. O objetivo deste projeto de lei é combater o crescente problema do fentanil nos Estados Unidos, uma crise que já ceifou inúmeras vidas e que continua a destruir famílias todos os dias. Jelly Roll sabia que tinha algo importante a dizer porque já tinha participado neste problema. O seu discurso foi cru, honesto e emocionalmente profundo. Ele não adoçou a história. Apresentou-se perante os legisladores e declarou: derrubei a minha comunidade, magoei pessoas. Eu era o homem inculto na cozinha, a fazer de químico com drogas, sobre as quais não sabia absolutamente nada. Falou dos erros que cometeu na sua juventude, misturando drogas, vendendo substâncias e, inadvertidamente, colocando vidas em risco. Demonstrou que se arrependia muito. Mas talvez mais significativo ainda fosse o facto de ele sentir a necessidade de ajudar a retificar aquilo que antes ajudara a destruir. O que havia de tão convincente no seu testemunho era a sua autenticidade. Não estava a decorar palavras de um guião ou a tentar ser polido. Estava simplesmente a ser ele próprio, honesto, aberto e apaixonado. Informou os senadores que desejava fazer parte da solução imediatamente, para ajudar a impedir que o fentanil matasse mais vidas, como já tinha matado tantas na sua região. Aquele dia no Senado demonstrou o quanto a Jelly Roll tinha crescido. Já não é apenas um viciado em recuperação ou um homem com um passado conturbado. Evoluiu para uma voz pela mudança, falando em nome daqueles que ainda sofrem. Poucos artistas transformam o seu sofrimento em propósito como ele. Ao apresentar-se perante os legisladores e contar a sua história, Jelly Roll mostrou que a mudança é possível e, por vezes, pode mudar tudo. Os seus problemas e prisões passados, bem antes de Jelly Roll se tornar um nome conhecido na indústria musical, a sua vida foi marcada por graves problemas com a lei. Teve a sua primeira experiência com o sistema prisional aos 14 anos. Aquela prisão inicial marcou o início de um longo e difícil período da sua vida, no qual transitou entre idas e vindas da prisão durante cerca de uma década. Ao longo da adolescência e início dos 20 anos, esteve preso por diversos crimes, alguns dos quais bastante graves, como assalto à mão armada, arrombamento e posse de droga. Numa entrevista bastante íntima no podcast de Jay Shetty,
Jelly Roll admitiu ter cometido assalto à mão armada aos 15 anos, e isso continua a incomodá-lo até hoje. Explicou o quão impulsivas e descuidadas foram as suas ações na altura, afirmando que não havia lógica no que eu fazia. Sentiu mesmo a necessidade de pedir desculpa um dia às suas vítimas, confessando que só compreendeu verdadeiramente o efeito do que fizera anos mais tarde. As suas ofensas não foram erros descuidados durante um dia. Cometeu crimes relacionados com drogas, como posse com intenção de distribuição, o que o levou à detenção por diversas vezes. Durante uma das suas entrevistas, Jelly Roll confessou francamente que naquela época levava uma vida extremamente louca, narcisista e egoísta. Não só estava a prejudicar-se a si próprio, como também estava a causar danos reais às pessoas que o rodeavam e à sociedade. Durante os seus anos na prisão, Jelly Roll não era estranho a longos períodos de encarceramento. Os seus sucessivos crimes levaram-no para trás das grades durante a maior parte da adolescência e início dos 20 anos. Contou como estar na prisão quase se tornou normal, algo que esperava, e algo para o qual não conseguia imaginar outra saída na altura. Foram anos de violência, instabilidade e sobrevivência, seja combinando drogas sem se aperceber do risco, seja recorrendo a assaltos. Em desespero e confusão, a história de Jelly Roll está repleta de duras realidades que não tenta esconder. Foi uma vida repleta de sofrimento, crimes e frequentes prisões, muito antes de a fama o descobrir. Críticas sobre o seu peso e bullying nas redes sociais. Jelly Roll foi atingido por uma enxurrada de críticas sobre o seu corpo, que o afastaram das redes sociais em 2024. A sua mulher, Bunny XO, revelou como os constantes insultos online sobre o seu peso o tornaram insuportável. Ela partilhou no seu podcast Dumb Blonde e mais tarde no TikTok que Jelly Roll saiu da internet porque está cansado de ser intimidado por causa do seu peso, acrescentando que isso o magoa. A sua vulnerabilidade crua tocou profundamente. Ela enfatizou que, embora as pessoas possam pensar que as celebridades devem simplesmente ignorar os insultos, a verdade é que não o fazem. Page 6, The Independent TMZ e outros sites verificaram a reportagem. A sua sanidade mental era mais importante do que qualquer desejo de permanecer sob os holofotes na internet. A página 6 detalhou o quanto isso o magoou e como Bunny disse que ele era o bebê anjo mais doce. A negatividade afetara-o profundamente. Também partilhado na People, tinha perdido cerca de 30 quilos a treinar para uma corrida de 5 km, mas nem isso foi suficiente para impedir os trolls de publicarem comentários cruéis. A sua jornada de fitness correndo 3 a 5 km na maioria dos dias e aplicando saunas e mergulhos frios foi inicialmente um desafio pessoal, mas os comentários maldosos rapidamente ofuscaram os bons avanços. Eventualmente, a pressão levou-o a afastar-se do Instagram antigo Twitter e de outras redes em abril de 2024. Até o próprio Flavor Flav e outros defenderam o Jelly Roll. Um fã no Reddit publicou: um dos homens mais bondosos do planeta, a internet pode ser tão cruel. A sua aprovação foi um duro lembrete de que, por mais forte ou bem-sucedida que uma pessoa seja, o bullying nas redes sociais pode afetar profundamente a psique de alguém. A mensagem de Bunny é clara e forte. Todos merecem bondade e o bullying online nunca deve obrigar ninguém a esconder-se. Ação judicial contra marcas registradas. Em abril de 2024,
2024. Um drama desenrolou-se quando uma organização de proibições de casamento na Pensilvânia chamada Jelly Roll, uma palavra, processou Jelly Roll, duas palavras, o cantor country, nascido Jason Deford. A aliança de casamento, fundada por Kurt Tichenel, possui o nome desde a década de 1980, tendo registrado a marca em 2010 e posteriormente renovado a marca em 2019. O processo, movido num tribunal federal em Filadélfia a 8 de abril, alegava que tinham prioridade sobre o nome e que a bolha pop da cantora Jelly Roll os estava a tirar do caminho, principalmente nas pesquisas do Google. Antes do processo, a pesquisa por Jelly Roll exibia com mais destaque a aliança de casamento. Posteriormente, foram exibidas 18 a 20 referências ao cantor antes de qualquer menção a uma banda. O processo alegava ainda que o nome do cantor era confuso para os clientes no marketplace. Temiam que as pessoas contratassem o Jelly Roll errado para os eventos, prejudicando os seus negócios e a sua reputação. O grupo Jelly Roll chegou a referir os antecedentes criminais do cantor como um fator que os desagradou, afirmando que a sua condenação e prisão anteriores resultaram em maiores danos para a sua reputação. No processo, a banda solicitou uma ordem judicial para proibir Jason Deford de atuar usando Jelly Roll ou qualquer outro nome semelhante. Antes de recorrerem à justiça, enviaram uma carta de cessação e desistência em fevereiro, mas as tentativas de resolver o caso de forma amigável não tiveram sucesso. Mas em julho de 2024, a situação tomou outro rumo. A aliança de casamento decidiu desistir voluntariamente do processo. Deram o caso por encerrado e declararam que estavam ansiosos por continuar a usar o seu nome. Embora tenham sugerido um acordo amigável, os documentos judiciais não revelaram quaisquer acordos oficiais. Os advogados da Jelly Roll não se pronunciaram até o momento. Esta curta, mas feroz batalha judicial gerou burburinho sobre os direitos de nome, o branding, e como a presença online pode afetar os negócios. Mesmo com a enorme popularidade dos Jelly Roll, a banda manteve-se firme na defesa do seu nome, e por fim, ambas as partes emergiram mantendo os seus nomes. Críticas à sua música e imagem. Jelly Roll conquistou muita gente com a sua narrativa comovente e o seu apelo que mistura hip hop e country. Nem todos, porém, são fãs. Os críticos, principalmente no Reddit, afirmam frequentemente que a sua popularidade se deve mais à ligação emocional do que à criatividade musical. Sobre a nossa opinião impopular, um comentador afirmou sem rodeios: "Sinto que agora ele está apenas a lançar música que sabe que será um sucesso porque migrou para o country como gênero. Parece simplesmente preguiçoso e uma forma mais fácil de fazer êxitos." Esta opinião exemplifica uma crítica mais vasta. Alguns acham que ele bajula conscientemente tanto o público country como o rap, com a intenção de obter o máximo apelo comercial em vez de criatividade genuína. Em contraste, em You Are a Country Music Stuff, existem alguns tópicos que apontam para os mesmos problemas. Uma pessoa confessou gostar dele como pessoa, mas declarou não podia estar mais de acordo. Parece um tipo maravilhoso, só tenho arrepios com o rap country. Outro foi direto, ele é um truque com uma vida curta. Acho que ele poderia facilmente ser um, e pronto. São críticas que o apresentam como super saturado, criticando-o por passar demasiado as suas músicas na rádio e em crossovers. Uma delas disse o seguinte: "A sua música simplesmente não é boa. E na minha opinião, ele não tem talento." Alguns utilizadores afirmaram também que achavam que as suas músicas tinham temas recorrentes com ênfase no sofrimento pessoal e na redenção.
mas não eram vocalmente refinadas nem ricas em musicalidade. Um utilizador disse sem rodeios que as letras não são muito profundas ou complexas e a música em si não é criativa nem única. Outro acrescentou que todas as músicas soam parecidas grande história, mas um pouco sobrevalorizada na minha opinião. Há opiniões ainda mais contundentes noutros sites. Em All Our Music, um comentador postou que os verdadeiros infratores são uns cretinos, como o Jelly Roll, que não podia ser mais brega. Se tentasse, é como um pitbull saloio. Mesmo com estas palavras fortes, nem toda a gente pensa assim. Alguns fãs apreciam a sua honestidade crua e intensidade emocional, mesmo que não adorem o seu sentido musical ou a sua riqueza. O Jelly Roll evoluiu muito desde os seus primeiros dias em termos financeiros. O patrimônio líquido das celebridades estima o seu patrimônio em cerca de 16 milhões de dólares em meados de 2025, um salto em relação a cerca de 1 milhão de dólares há poucos anos. Este aumento espetacular deve-se a inúmeras fontes variadas. Grande parte da sua receita vem das suas digressões e atuações ao vivo. Foi cabeça de cartaz de grandes eventos como a Backroad Baptism Tour de 2023 e a Beautifully Broken Tour, e será co-headliner em estádios com Post Malone em 2025. Estes concertos enchem estádios e arenas regularmente, gerando milhões em bilhetes. O streaming e as vendas de música também geram um rendimento estável. Os seus álbuns, como Wits at Chapel e Beautifully Broken, atingiram o topo das tabelas, e Wits at Chapel chegou a ser número 1 na Billboard 200. As suas músicas acumularam mais de 2 mil milhões de visualizações no YouTube, rendendo-lhe um mínimo de 3,4 milhões de dólares apenas com as receitas de vídeos. Em plataformas como o Spotify e o Pandora, ganha alegadamente mais de 360 mil dólares por ano no Spotify e outros 1,3 milhões de dólares no Pandora. Para além da música, os Jelly Roll também geram uma boa quantia de dinheiro com produtos como t-shirts, hoodies, bonés e outros artigos em concertos e online. A presença nas redes sociais também contribui para esta equação. Os seus anúncios no YouTube são lucrativos. Relatos afirmam que arrecadou cerca de 2 milhões de dólares com o YouTube num ano. Com milhões de fãs no Instagram, TikTok e Twitter, as parcerias com marcas e os patrocínios provavelmente também contribuiriam para aumentar os seus ganhos. Ele também está a aventurar-se no mundo dos negócios. Terá fundado a sua própria editora e investido em imóveis, como uma casa em Nashville e até uma coleção de carros de luxo. Considerando tudo isto, outras fontes, de forma conservadora, estimam que tenha uma fortuna de 10 a 12 milhões de dólares com base nos seus rendimentos regulares provenientes de streaming, digressões, produtos YouTube, contratos de patrocínio e imobiliário. Mas a estimativa mais fiável de 16 milhões de dólares coincide com o seu rendimento multiplataforma. Em suma, o que começou com mixtapes vendidas em veículos, cresceu e tornou-se um império vibrante e próspero. As digressões, o streaming, os produtos, as redes sociais, as parcerias com marcas e os investimentos contribuem para o lucro da Jelly Roll. Prova de que não se está apenas a manter à tona, ele está a fazer bem. A mudança física que surpreendeu toda a gente. Jelly Roll deixou os fãs completamente boquiabertos com a sua drástica transformação após perder peso. No início de 2023, comprometeu-se a tornar-se mais saudável após vários sustos com a saúde. Em abril de 2025, deu a notícia numa entrevista ao Jimmy Kimmel Live de que tinha perdido quase 90 quilos, pesando atualmente cerca de 160 quilos. Tanto que Kimmel
brincou dizendo que tinha perdido a marca dos 90 quilos. A Jelly Roll atribuiu a transformação a uma simples combinação de refeições ricas em proteínas vegetais, caminhadas e uma alimentação saudável em geral. Antes disso, em 2024, atingiu um marco perdendo 50 quilos, trocando a sua antiga dieta e vícios por exercício, melhor nutrição, saunas e mergulhos frios. Fazia exercício todos os dias, caminhando ou correndo 3 a 5 quilômetros na maioria dos dias, além de jogar basquetebol e boxe na sua digressão, antes de completar a sua primeira corrida de 5 quilômetros em maio de 2024. Em março de 2025, houve outra mudança significativa. A sua mulher, Bunny XO, chegou a comentar novos pelos no peito, um indicador de como o seu corpo estava a mudar. Falou abertamente sobre a possibilidade de escalar montanhas agora, o que não acontecia antes. E no final de 2024, informou a sua mulher que queria ser capa da Men's Health até março de 2026, prometendo às pessoas que ficaria irreconhecível. Os fãs e a comunicação social encheram os comentários com respostas chocadas. É ele mesmo. É mais do que um número. Os traços faciais estão mais definidos, a sua postura está mais direita e a sua energia geral iluminou-se. Adeus, grandalhão em palco, a fumar e a suar. Ainda é Jelly Roll, mas parece e comporta-se como um homem totalmente novo. Em entrevistas no The Bobby Bones Show, Taste of Country e até no Jimmy Kimmel Live, Jelly Roll reitera que o objetivo final não é necessariamente perder peso, mas sim viver. Quer saltar de paraquedas, montar touros, correr maratonas e sim até lutar com um jacaré um dia. O mais inspirador é que se manteve fiel a si mesmo. Sem atalhos, sem exageros, apenas trabalho árduo, disciplina e vontade de viver verdadeiramente. E como demonstram as fotos, é uma transformação que apanha toda a gente de surpresa. A mudança de Jelly Roll não foi apenas física, foi uma questão de vida ou de morte. Partilhou no podcast Full Send que teve uma grave crise de saúde no final de 2022 que o fez acordar. Compreendeu que não poderia continuar a viver na correria se quisesse viver o suficiente para ver a sua filha crescer. Esse foi o ponto da mudança. Fala abertamente sobre o desejo de viver mais tempo para a filha e finalmente corresponder às suas palavras com o pai que espera vir a ser. E na mesma entrevista, explicou como subir ao palco uma vez o deixou esgotado e preocupado, mas agora treina como um desportista. Incorporou o boxe, as caminhadas e as longas caminhadas na sua rotina. Não exercícios para impressionar, mas para construir uma vida fora da música. Durante o seu discurso de aceitação nos CMT Music Awards de 2023, ficou com os olhos marejados e disse a todos: "Sou a prova de que vocês podem mudar." Atribuiu o prêmio a todos aqueles que precisavam de uma segunda oportunidade e ouviu os aplausos estrondosos. Isto é para os azarões. Não foi um discurso sobre música, sobre redenção e esperança. Desde então, as redes sociais têm sido inundadas com mensagens que mostram que a sua transformação tocou vidas para além da sua. Em suma, a revelação não foi apenas de uma figura mais esbelta. Era a história de um homem que retomava o seu futuro, não apenas para si, mas para os seus entes queridos e todos os corações destroçados que ainda se agarravam à esperança. A história de Jelly Roll está longe de terminar, mas já parece saída de um filme.
Passou de vender mixtapes num carro a estar perante milhares de fãs entusiasmados e até mesmo a testemunhar no Senado dos Estados Unidos. Isto não é algo que a maioria das pessoas com o passado dele possa dizer, o que torna a sua viagem verdadeiramente especial, porém é o quão real ele a manteve. Nunca tentou esconder a dor ou fingir que tinha tudo planeado. Em vez disso, usou a sua música, a sua voz e até as suas dificuldades para se conectar com pessoas que sentiam que ninguém as compreendia. Ele não procura a perfeição, mas sim o crescimento. Seja a fazer uma música que lhe toque no estômago, ou a escolher caminhar um pouco mais todos os dias em prol da sua saúde, Jelly Roll continua a mostrar que a mudança não tem de ser chamativa, só tem de ser honesta. E embora tenha conquistado a fama, os prêmios e os milhões de fãs, o que realmente o diferencia é o seu coração. Ele é um lembrete de que não importa de onde se vem, nunca é tarde para reescrever as histórias. À medida que continua a enfrentar novos desafios, seja na música, na advocacia ou simplesmente a tornar-se uma versão melhor de si mesmo. Uma coisa é certa: Jelly Roll não vai abrandar tão cedo. Ele é a prova viva de que as transformações mais poderosas não acontecem apenas de fora para dentro, elas vêm de dentro. Se achou a incrível viagem do Jelly Roll tão inspiradora como nós, não se esqueça de gostar deste vídeo e de subscrever o canal para mais histórias impactantes como esta. Temos muitas outras explorações profundas, transformações da vida real e momentos dos bastidores a chegar até si. Por isso, ative também o sino e fique a par das novidades. Obrigado por assistir e até a próxima.